a gente é um dia internacional da mulher, né? E acho que é muito pouco um dia para oferecer para as mulheres, né? A gente vai em muitas casas espíritas, a gente percebe que sempre 70% é mulher que vai lá, que participa. Tem centro espírita que é 100%. Então é muito bom. Mulher está na nossa frente. A gente que não percebe, a gente que não quer falar, né? Bem na nossa frente. A gente vai falar hoje sobre nossas cruzes, né? Nosso fardo. Atualmente nós estamos passando uma cruz de forma coletiva, né? E individualmente também, porque tem muita gente sofrendo a perda do ente querido, cuidando, ou daquele que passou a doença e ficou com a sequela, e é muito difícil. Só quem passa mesmo para saber a dureza, a dificuldade e o que é realmente essa doença que a gente está enfrentando, né? Mas Jesus está no comando e Deus, nosso Pai, se a gente está passando é porque precisa, senão uma hora ou outra ela para. É que a gente merece e precisa tirar um aprendizado de todos esses momentos, né? Mas a gente falar sobre nossa cruz, né? Se a gente perguntar para cada um de nós, para cada maioria das pessoas, cada um vai falar da sua cruz, né? A minha cruz é cuidar de uma pessoa doente da minha casa, já existe, precisa dizer o pai, precisa dizer a mãe, o marido, ou então aquele falar, se não fosse, a mulher às vezes fala assim, uma mulher fala assim, se não fosse o meu marido, a minha filha, eu estava no paraíso. Mas, dizer, não é nem enfermidade, é pessoa com problema, né? Mas se a gente pegar ali no livro Lei de Amor, a gente vai ver ali que aquela pessoa que a gente tem dificuldade de relacionar, de viver no lar da família, seja o filho, seja o irmão, seja quem for, vai lá ver lá, que é aquele mesmo que nós fizemos uma série de coisas, né, para ele e nos tornamos ele daquele jeito. Pessoas agressivas, violentas, um comportamento completamente desregrado, alimentamos ódio, e hoje encontramos para a gente consertar, né? E nós nascemos no mundo de prova e expiação. É natural que aqui, todos nós viemos aqui ou por fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, aprender alguma coisa, submeter a situações difíceis. Nós vivemos num mundo que que ainda predomina o mal. Eu me lembro até de um amigo meu, que era até daqui de Mirassol, ele foi no centro de Rio Preto. E lá no centro espírita ele estava ouvindo a palestra, e o palestrante lá falou assim, você acha que você está com... Todo mundo que vai lá, está aqui, está com problema, com dificuldade, porque normalmente é assim, todos nós aproximamos e aderimos a uma religião, na maioria de nós pela dor, né? Falou, você acha que está com dificuldade de você? Pergunta depois, se você puder perguntar, para as pessoas que estão ao seu redor, da frente, do lado, atrás, né? E depois ele perguntou, né? Falou, a senhora estava com o marido dela preso, já não era a primeira vez, com um monte de problema. O senhor estava com o filho dele de drogas, e só quem tem um filho com droga em casa para saber como é duro. Bom, ele já nem perguntou para o terceiro, porque ele estava lá por causa que a mulher dele era ciumenta. Eu falei, o quê? Meu problema não é nada. Que meu problema perde esse povo aqui, que está aqui? Então é natural, né, que a gente venha enfrentar dificuldade. Mas o fardo nunca é maior do que a gente pode carregar, suportar. É sempre na medida certa. E aquele parente difícil, aquela dificuldade, que mora próximo da gente, não errou o endereço, não errou o lugar. A gente casou com a pessoa certa e vai assim por diante. E vai enfrentando as provas, né? Agora, o que a gente às vezes aprende no doutrina espírita, né, que muitos não aprendem, é que o valor, não dá o valor do sofrimento, o valor da dor, né? No Evangelho a gente vê, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, está lá no capítulo 9, né? Então, Deus não mandou o sofrimento, a dor para alguém só por pirraça. Então, e o que vem depois do sofrimento? Quer dizer, quando nós passamos uma aprovação, um sofrimento, uma dor, depois dali, não modifica, não muda, não aprende, a gente não adquire uma experiência. E um exemplo de Jesus. O que vem depois da cruz?
Quer dizer, depois de Jesus passou. Antes e depois, antes de Jesus, depois de Jesus. Quer dizer, a mudança extraordinária foi muito grande. E Jesus passou tudo aquilo. E por mais que a prova, a nosso fardo, a nossa cruz, esteja um pouco pesada, lembra de Jesus. Lembra do que ele passou. E ele precisava passar por aquilo. Nós sofremos porque merecemos mesmo. Agora Jesus não tinha. Ele fez aquele sacrifício para nos ensinar, nos orientar. Eu lembro até de uma historinha que eu vi outro dia nas Filipinas. Aí tinha um arcebispo, né, que ele foi condenado de uma coisa que ele não cometeu aquilo, ele não errou, ele não falhou, mas teve um julgamento, sei lá como foi, e ele foi condenado. E chegou no dia dele passar lá a forca, o destino que era a cadeira elétrica, não lembro o que era. E aí, lá na hora ele ficou bravo, ele ficava nervoso, ele xingava, ele falava que não queria passar aquilo e tal, sei que tem. E aí vai ali e tal, e ele não se consolava, não aceitava aquilo. Aí chegou um outro bispo lá, amigo dele, próximo dele, falou: meu irmão, não fica assim não, lembra de Jesus. Ele também não fez nada. Aí o homem quietou. Então é mais ou menos por aí. Então o valor do sofrimento, o valor da cruz. Então a gente nunca deve encarar uma cruz como um castigo, como uma coisa que é colocada para a gente. Então vamos ver que Emmanuel fala, em três mensagens de Emmanuel aqui, que ele fala sobre a cruz, né? Que está nesse livro aqui, Palavras de Vida Eterna. Em Marcos, capítulo 8, fala assim: se alguém quiser vir após mim, segue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, Jesus. Então, se alguém quiser vir após ele, né, que negasse a si mesmo, e aí que está a dificuldade de a gente negar a nós mesmos, né? Nós queremos, dificilmente negar a nós mesmos, e vai e segue, pega a sua cruz e vai seguir Jesus. Então, porque a dor é um processo, a perfeição é o objetivo, é a meta. A dor, o sofrimento, a dificuldade é o processo que ele está passando. E a perfeição é o final, é o fim. Aí o Emmanuel fala assim: assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Então não tem esse e aquele, todos. Esse almeja, aquele deve. Um está almejando alguma coisa, porque ele quer alguma coisa. O outro está ali sofrendo porque deve. É dívida, é compromisso. Isso é o que mais a gente tem, né? E para realizar o ressarcir da vida, pede preço. Não tem jeito. Como é que evolui? A gente admira muito e vê espíritos evoluídos, o próprio Chico Xavier, eu já vi Bezerra de Menezes, Emmanuel, Macumba, né? Mas vê o que eles passaram, vê o que eles fizeram, o sacrifício, o espírito de renúncia que passaram, para chegar ali até a condição deles. Mas nós não queremos desviar daquilo, quer chegar lá sem passar esse processo de dificuldade. Depois o Emmanuel fala assim também: ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Não tem jeito de resgatar um débito sem o sofrimento, sem a dor. Nós temos que ter ciência que a gente é espírito perfeito. Quando a gente chega na doutrina espírita, a gente chega achando que todo mundo está errado, nós estamos certos. Com o passar do tempo, já percebendo, né, não estou muito certo não. E a medida que vai passando, cada vez você vai achando que você tem mais falha. Depois fala assim: enquanto a criatura, esse aqui é muito interessante, fala, enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de ser irracional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então, até adquirir essa consciência de responsabilidade, a gente fica por aí achando que nós não somos até bonzinhos. Depois ele continua falando: entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio lamento. Com o tempo, né, a gente percebe: não, eu preciso disso aí. O próprio Jesus, né, que estava lá na hora dele fala: salve-me, né? Para isso eu vim, né? Ele sabia que ele veio para aquilo, ele pedia ajuda de Deus, mas ele sabia que veio para aquilo lá, como nós também. E a gente tem que entender: nós temos nossa cruz aqui da terra, e nós temos uma cruz
ao retornar ao plano espiritual. A gente pensa que aqui acabou a nossa cruz, ou continua ou levamos para lá, né? No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social ou o parente infeliz. Isso é do nosso meio aqui. Muitos de nós têm um defeito físico, tem aquela almejar um degrau social, aquela pessoa que está sempre que aparecer ali na fotografia, né? Ou um parente infeliz. Quem não tem um parente infeliz, né? Um problema com um parente? Aí se eu perguntar aqui, quem não tem um parente infeliz? Você fala, eu não tenho. Aí eu vou falar assim, o parente infeliz é você. Porque todos nós temos, é difícil. E é normal, não é que é normal a gente ter. E no plano espiritual, lá também tem a nossa cruz, ela pode continuar. E às vezes é mais difícil que aqui. É a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação de culpa ou o débito não pago. Então nós reencarnamos com uma série de compromissos, uma série de propósitos a realizar, e muitas vezes não realizamos, não fazemos aquilo que era para ser feito. E aí nós voltamos muitas vezes, assim, e é uma dor terrível, né? Porque é aquela dor de omissão, de você não ter feito mais um pouco, de você não estar do melhor de você. E aí, aqui você está com uma dor de cabeça, vai lá, faz mais, compra um dipirona, Novalgina e toma e melhora. Mas lá essa dor não, essa dor moral, dor não tem jeito. Você vai ter que esperar outra situação um dia para você resgatar aquilo que ficou pendente. Então, é muito interessante, importante que a gente tenha essa consciência. Podemos fazer o melhor possível. Onde a gente for, vamos dar o melhor nosso. Nós não temos que não vamos cobrar de nós o que cobra do governador, do presidente, do prefeito, sabe de quem viu isso. Vai cobrar aquilo que foi colocado. E a gente fazer o possível. Né? Tem estou lembrando, né, de uma senhora uma comunidade que vivia, então tinha lá uma pessoa que tinha também dificuldade de viver com a sogra. E ela queria que a sogra sumisse do mapa, né? E nessa comunidade, muitas vezes, como tem o atendimento fraterno na casa espírita, tinha um senhor lá, ela foi lá conversar com esse senhor, que a comunidade oriental tem muito isso aí, né? Conversou com ele e ele falou, eu quero que a minha sogra apaga, eu quero que ela morra, aquela velha, que eu não aguento mais ela. Aí o homem pegou e falou, vou dar não tem outro jeito. Ele pegou e deu um vidrinho com líquido para ela, falou, você vai dar tantas gotas para a noite para ela e pronto. E ela vai. Agora você não trata bem ela, porque ela vai pensar que se ela morrer com você que fez alguma coisa. E passou um tempo, né? Ele era conversar com a mulher, aquela coisa, ela voltou no homem. Ela falou, e daí? Falou, a mulher lá não morreu não morreu, eu também não quero que ela morra mais não. Eu não quero que ela morra porque ela tá a gente combina agora, tá bem, tranquilo, a gente conversa, dá risada, passando a ver outra vida, a gente tá bem. Eu não quero que ela morra mais. Aí ele falou, não, aquele dia que eu dei para a senhora, uma água comum, nada. Acontece o seguinte, que ela passou a tratar bem a pessoa. Quer dizer, a gente passa a cobrar dos outros. Quer dizer, a mesma dificuldade que às vezes esse parente, nós vamos dizer assim, tem dificuldade comigo, eu tenho com ele. Então se nós tratar bem, responder bem, muitas vezes assim, é um presentinho, é um bolo que você faz, você leva lá um doce, alguma coisa, um telefonema, um sorriso, vai se encaixando, vai se entrosando. Aí acabou, aquela antipatia que tinha, desapareceu. Então é coisa que a gente pode fazer. Depois, no Evangelho de Mateus, está assim, ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Então, Jesus não foi tratado como príncipe, como salvador, como justo, como o Senhor de tudo, né? Mas foi parar na cruz. Né? Aí Emmanuel fala assim, tombar e vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina, prender-lhe a fronte, empastar de sangue no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Que eu estava falando, depois da cruz, o que aconteceu no outro dia, o que veio depois, o que foi depois de Jesus, a gente olha no Evangelho e vê, né? E aí a mãe falou um negócio, eu achei assim, super interessante, ele fala assim, não tropeça no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores, toda vez que a circunstância te compelire a modificar o roteiro da própria vida,
prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor do semelhante descobrem o trilho da eterna ressurreição. Então isso aqui é muito interessante. Primeiro que a gente não ficar ligando para essa fast food dos crucificadores. Como a gente fala que o cara não faz nada, ele faz tudo errado, dá tudo certo para ele. Então não esquece, né? Mas a vida muitas vezes cai no colo da gente, é pra gente você cuidar de alguém. Então quando acontecer isso, a gente não, na realidade não é, você está dando uma chance, você está tendo uma oportunidade de fazer alguma coisa, de construir alguma coisa. E muitas vezes a gente fala, não, isso não é obrigação minha, isso não é meu, você tem, mas caiu para você. Então, e isso pesa muito, porque você vai sacrificar, que o Bubu está falando aqui, sacrificar pelos outros. Quando a gente sacrifica pela gente, tem um valor. Mas quando você sacrifica pelos próximos, pelos outros, é outro, é diferente. É o que a irmã está falando aqui. Quer dizer, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Isso é muito bom. A gente recebe esse aqui e passa a cuidar, a zelar. Outra historinha, só para ilustrar essa aqui. Eu lembro, não lembro do nome de eu visto, aí Monchis, coisa assim, que os espíritos iam andando e carregando a cruz. E a cruz, cada um falava que estava pesada a cruz. A minha está pesada, não sei o que tem pesado. E aí ele cortou um pedaço da cruz. E depois cortar mais um pedaço. Quando chegou no lugar, que eles iam atravessar para um outro plano, para outra condição lá, tinha que pôr a cruz assim, como se fosse uma pinguela, né? Como vocês sabem que é pinguela. E aí passa. Só que quem cortou a cruz, a cruz não dava distância, ela caía. E aí você tem que ficar para lá de cá. E usou o pessoal lá. Então, mais ou menos assim. Então, o que é muitas vezes isso aqui? A gente pensa, a gente aprende. Né? São muitas vezes assim, aquela coisa que vem para você cuidar. E você não cuida, você tira, você está cortando o pedaço da cruz. Era para você fazer aquilo, você não faz. Você não obedece, mas o pai vai reencarnar, os pais, ele falou, você vai ser meu filho. Mas quando tiver com 70 anos mais ou menos, vai me dar um Alzheimer ou AVC, alguma coisa, você vai cuidar de mim? Não, fica tranquilo, pode ficar sossegado que eu vou cuidar de você. Mas é perigoso ir pôr antes de ficar doente, no asilo ou numa casa de repouso, que a gente vê muito hoje, casa de repouso é lotada. Vai por aí, você não acha, tem fila de espera, e caro. As vidas então, que são mais baratas, então nem pensar. Então são situações, né, que a gente assim, não sabe entender. Depois tem outro, cruz e disciplina. Eu falo assim, e constrangeia num certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. Isso está no Evangelho de Marcos 15, 21. Então, existem muitos estudiosos, né, do cristianismo, né, que falam que a gente, às vezes, criticando que ele constitui a cultura do sofrimento, né? Que fala da cruz e tal, isso aqui, assim por diante. Mas não é bem. Aí o Mano comenta sobre isso, né? Ele fala assim: somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, antes das necessidades da alma humana. Então, o humano dá valor em todos os minutos de Cristo. Não pode estar na cruz, ele dá. Não tinha tempo perdido, nem um minuto, nem uma palavra que ele falava não tinha um sentido. Ele fala assim, e continua falando, cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular. E o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Então, todos os momentos, como diz aqui, da presença dele, não importa, e a cruz, né, e que nós sabemos que o simbolismo da cruz é muito grande, muito forte, ela tem um símbolo muito grande na gente, a cruz, né, de ver Jesus ali. Então, é importante, é fundamental a gente perceber realmente, dar valor daquilo que Cristo passou, no todo o seu sacrifício que ele passou. Porque ele podia transformar um soldado daquele lá de pedra, estava até hoje lá parado. Ele submeteu toda aquela disciplina. Né? Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo,
de modo a seguir os passos do Divino Mestre. Foi aquele primeiro versículo que eu falei aqui, né? Somente aquele que consegue já negar a si mesmo, que consegue seguir realmente os passos do Divino Mestre. Por quê? A gente, quando você se entrega a ajudar, a servir como Cristo, você vai negar muitas vezes a si mesmo. Quem está disposto a fazer a caridade, muitas vezes, no sábado, no domingo, qualquer hora, que você podia ir para o clube, passear, pescar, jogar bola, o que for, você vai lá ajudar o próximo. No asilo, cortar cabelo dos velhinhos, vai ajudar, conversar. É na casa espírita. Quer dizer, tudo isso você está ligando, é o tempo. Você está deixando para lá, ir lá ajudar os outros. E essa outra parte interessante que fala exatamente do Cirineu, que falou lá contra os argumentos quase sempre ociosos de que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Então, o Cirineu, ele vinha vindo do campo, né? Ele estava trabalhando, e passou ali na hora que Cristo estava carregando a cruz. E o Cristo não estava aguentando carregar. E o soldado pediu para ele carregar, para ajudar, para ele pegar ali, que o Cristo caiu. E ele ficou meio assim, aí o soldado com uma espada na mão, né, que não deixava de pegar, pegou e carregou, ajudou o Cristo a carregar. Quando chegou na frente, que já é lugar que precisava parar, ele falou para Cristo: olha, não era que eu não queria carregar a cruz, é que eu estou preocupado, que meus filhos têm um filho doente em casa, acamado, com febre, não sei se o filho parece que nem enxergava, parece que era coisa assim, está lá em casa, e eu precisava ir lá. Aí o Cristo Jesus falou para ele outras palavras, ele falou: olha, meu filho, não tem problema, toda vez que você faz o bem, é uma luz que acende, uma estrela que brilha no céu, mais ou menos coisa assim. E ele foi embora. Quando chegou perto da casa dele, aquela criança que estava doente, veio correndo encontrar com ele. Veio correndo. Ela falou: não, meu filho, como? Você estava doente, estava mal. Você... Falei: não, pai, veio uma sombra, uma coisa aqui, uma luz aqui, e eu fiquei bom, estou bom. Aí lembrou do que Cristo tinha falado, né? E é isso mesmo, toda vez que a gente faz o bem, ajuda alguém, alguma coisa fica, o bem pode propagar. E o que ele está falando aqui, na maioria das vezes, a gente não faz por espontânea vontade que está estudando, faz obrigado, uma situação ali irresistível, quer dizer, tá, obrigou ele a fazer. E é importante que a gente faça de coração, seja espontâneo, né? Não deixa as coisas obrigar, gente. É claro que chega numa hora que a água está mais aqui, você vai aprender a nadar, você morre, mas não precisa chegar nesse ponto. Não precisamos chegar nessa condição. Então vamos servir, vamos ajudar sempre que a gente puder. Uma outra historinha, só para finalizar aqui, quando o Chico estava lá em Pedro Leopoldo, nós estamos falando de cruz, né? Estava lá em Pedro Leopoldo, então os estudantes, os jovens de Brasília, foi visitar ele lá. E tinha uma moça no meio lá, uma mocinha mais esperta que os meninos. Ela falou para o Chico: eu queria que você falasse alguma coisa, porque esses pinado aqui, eles querem só receber o mérito e tudo, as coisas, mas não faz nada para merecer aquilo, mas eles querem o benefício. Aí a mãe estava perto e falou: Chico, fala para ele o seguinte, que existe a cruz de palha e a cruz de ouro. A cruz de ouro é aquela cruz que todo mundo quer ficar perto, que brilha, né? É aquela pessoa assim, numa entidade qualquer, que quer fazer parte da diretoria, por exemplo, para aparecer na foto, está sentado, tem lugar para sentar. É aquilo que a gente sabe e que até espírita tem muito assim, a gente conhece. Então está ali para aparecer. Está sempre ali, mas não é daquele que pega no trabalho, no limpar o chão e outras coisas. A cruz de palha é igual das abelhas. Você não vê elas trabalhando, mas estão lá dentro. Lá dentro, elas vai por aí, vai. Umas formiguinhas, e carrega a bola para cá e tem lá, Ninguém vê, mas vê que elas estão trabalhando. E numa entidade, se ela faz parte, se alguém vomitar, se alguém sujar o chão, ela vai lá correr e limpar. Se alguém fala alguma coisa, alguma agressão, ela perdoa, entende e não passa batido. Ela não está ligando para nada. Esses são os da cruz de palha.
Então, onde viu, aí eu falei, realmente já dá para a gente entender a diferença, né? A gente tem um slide que depois, mas eu vou falar assim, só as 7 fases, né, que Jesus falou na cruz, né? A primeira palavra, está até no celular, está bonito, mas não vou ler, não. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Está em Lucas 23 e 34. A segunda palavra, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está no Evangelho de Lucas. Ele falou para aquele rapaz que estava do lado dele, que era o ladrão lá, que na hora ali admitiu, né, o erro, né, e realmente merecia uma coisa melhor, diferente do outro. A terceira palavra, mulher, eis seu filho. Então disse ao discípulo, eis sua mãe. Foi para João, né? Que foi o único que foi lá também, né? Dos apóstolos aí. Está no João 19, 26, 27. A quarta palavra, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Está em Mateus 27, 46. A quinta palavra, tenho sede. Está em João 19, 28. Sexta palavra, está consumado. E a sétima palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. E tem uma mensagem, sabe como eu vou ler aqui. Procura-se um homem que nasceu numa obscura aldeia, pregava uma doutrina estranha, mandava amar os inimigos e perdoar as ofensas, fazendo o bem sem esperar recompensa. Estranho é que muitos acreditaram nele. Mais estranho ainda é que muitos morreram por causa dele. Há qualquer coisa de divino neste homem, porque toda vez que se aproxima a data em que ele nasceu, o mundo se reveste de uma nova esperança. Ele começou com 12 e hoje tem 2 bilhões e 200 milhões em todo o mundo. Se você tem notícia deste homem, se você teve contato com o ensinamento deste homem, não espere para divulgá-los. O mundo precisa da mensagem dele. Seu nome, Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Não importa para onde ele vá. Seu poder cresce com os séculos. E sua mensagem, ontem, quanto hoje, sempre, é a esperança de paz e a luz das nações. Então, meus irmãos, não entendem então nunca a cruz, o sofrimento, a dificuldade como um castigo, mas como uma oportunidade de fazer alguma coisa, de praticar o bem, de exercer a caridade, que só assim nós vamos mudar e transformar. Muitas coisas vêm para a gente e a gente às vezes não entende, não aceita, se desreta daquilo, mas não pode. Se vem para a gente é porque precisamos passar por aquilo e enfrentar aquilo. É tudo oportunidade que a misericórdia divina nos oferece. Muito obrigado por vocês, que Jesus nos abençoe.